Lá em Marcos, capítulo 14, versículo 61 ao 64, diz assim: Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Aí Jesus respondeu: Sou. Disse ele: E vereis o Filho do Homem assentado à destra do Pai. Então eles já acusaram Jesus ali de blasfêmia. Eles queriam pegar Jesus, que Jesus pecasse em alguma palavra. A Bíblia diz que nunca houve engano em sua boca. Nunca teve engano nenhum. E também não teve pecado. Pecado não. Então, para os teólogos, olhando para a teologia da libertação, que define Cristo como um libertador, ou seja, um modelo a ser seguido na luta contra a opressão econômica, social e política dos grupos oprimidos e dominados. Esse é o referencial ideológico. Eles queriam comparar Che Guevara com Jesus. Che Guevara é um bandido, viu, irmão? Um matador de gente, vocês sabem muito bem, que causou esse tipo de mesmo de jovem com a camisetinha dele aí, camisetinha vermelhinha dele aí, carinha preta lá, um cara que foi terrível, né? Um comunista terrível, que pelo contrário nunca observou nada da Escritura Sagrada, né? Você for pesquisar a história verdadeira. Então tem pessoas que botam Jesus na teologia da libertação, que é a obra social, a obra, você tem que fazer isso, tem que lutar contra a opressão econômica, tem que políticos, grupos que são oprimidos. Então o referencial é esse, o referencial ideológico é esse, a chamada teologia da libertação. Tem a religião de mercado também, que oferece a Cristo como um produto que deve ser adquirido, né? E isso vai promover ou produzir felicidade do seu consumidor, ser um produto. Então a igreja se torna um ponto de venda e um grande balcão de serviços na mão desses caras aí, né? Que tem usado a Jesus dessa forma. Os teólogos que distorcem as Sagradas Escrituras, as Sagradas Escrituras são distorcidas para o bel prazer de denominações e líderes que um dia irão fechar contas com o Senhor. Existe também uma criatura, Jesus também é visto como uma criatura exaltada dentro desse mundo de teólogo, né? As seitas heréticas olham para Jesus apenas como uma criatura, a mais exaltada de todas, só isso. E eles afirmam que Jesus não é Deus, mas foi criado por Deus. Isso é uma heresia lá do terceiro século, né, com Ário, né, o arianismo. Atualmente a ideia ela é difundida, irmãos, em algumas religiões, como os Testemunhos de Jeová, os Mormons, de Espírito, apenas um ser espiritual mais desenvolvido. Mas não é isso não. A teologia cristã, na teologia bíblica defendida pelos cristãos e pelas igrejas protestantes, Jesus Cristo é Deus. Não é essa ideia de revolucionário, essa ideia de apenas um ser espiritual mais capacitado, ou mais desenvolvido, ou um libertador, não. A igreja, a teologia cristã bíblica, a Sagrada Escritura, afirmam e apontam para Jesus e mostram acerca de Jesus que ele é Deus e que se fez homem sem pecado, tornando-se Salvador e Senhor do seu povo através de sua obra expiatória. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, irmãos, nós temos que entender isso. Por isso que a terceira pergunta, ela fecha esse nosso pensamento nessa tarde. A primeira, quem é Jesus para os brasileiros, na crendice popular. Quem é Jesus para os teólogos que de alguma forma manipulam a Bíblia, né? Porque alguém já disse, e eu creio que achei muito interessante, que a Bíblia é a mãe de todas as seitas e correntes heréticas. Sempre o cara pega um pouco na Bíblia para tentar defender a verdade dos seus pensamentos, quando a Bíblia, na realidade, a Bíblia condena esse tipo de posicionamento. Mas agora a coisa tem que ser tudo na vida da gente, no cristianismo tem que ser para a nossa vida. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Né? Que você possa fazer essa pergunta agora. No versículo 15, ele deixou bem claro aqui, quando ele disse assim, ó, quando ele faz a pergunta, ele diz assim, ó, e vocês? Perguntou ele, quem dizem vocês que eu sou? Olha que coisa interessante. A pergunta é para mim e para você, meu irmão. Quem é Jesus? Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Jesus não perdeu tempo discutindo a opinião que o povo tinha ao seu respeito,
mas confrontou seus discípulos com a questão mais importante para a sua vida. Quem é Jesus para você? Qual o conceito que você tem de Jesus? Apenas de um libertador? De um irmão, de uma criatura exaltada entre as demais que Deus criou? Como um produto de mercado? Como um curador apenas? Como um morto que está numa cruz? Queridos, a resposta a esta questão vai determinar ou determinará a sua felicidade eterna ou a tristeza eterna. Como você responder isso aqui para a sua vida, sinceramente, é o que vai valer. Você pode ter a melhor moto, você pode ter o melhor carro, você pode morar no melhor lugar da sua cidade, você pode ter um emprego no Supremo Federal, Supremo Tribunal Federal, você pode ganhar milhares de reais, você pode ser jovem, você pode pensar que tem tudo, mas essa pergunta vai fazer a diferença na sua vida naquele dia quando chegar diante de Deus. É o que vai fazer a diferença. Ela é que vai determinar qual o conceito que você tem de Jesus. É seu irmão maior? É um ícone? É um libertador? É um revolucionário? É um Che Guevara lá da época de Jerusalém? Quem é? Essa resposta vai determinar tudo. A felicidade eterna. Em João 17,3 diz assim, 17,3 de João: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. No versículo 16, Pedro responde, Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O grego usa um artigo definido antes de cada termo. O Cristo, o Filho. Evidentemente, irmãos, aqui o propósito é distinguir Jesus de qualquer outro que pudesse ser chamado de Cristo, o Filho de Deus. Por isso que é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para deixar claro que não tem vaga para ninguém. Jesus, contudo, parabeniza ou felicita Pedro, chamando de muito feliz, quando ele diz: bem-aventurado és, pois esta é a compreensão, irmãos, da identidade de Cristo. Nos veio através da inteligência humana, não veio através do entendimento do homem, mas isso é de Deus, que abriu o nosso entendimento. Não veio através da inteligência humana. No versículo 16 ele deixa bem claro, quando ele diz para Pedro: olha, Pedro, estou parafraseando para vocês entenderem. Ele olha e diz assim para Pedro. Simão Pedro respondeu, né? Quando ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha, ele botou os artigos. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Irmãos, você só vai entender isso, compreender, se o Senhor abrir o seu entendimento e trazer esse conhecimento. E aí a sua vida será outra para a glória de Deus. Você terá convicção de vida eterna, você terá convicção de perdão de pecados. Você, quando entrar nas lutas, nas dificuldades, você sabe que tem dia que vai terminar. Você sabe que nessa vida teremos dificuldades, porque uma das promessas de Jesus foi: no mundo tereis aflições, mas também ele diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E logo, logo a nossa vida acaba. Irmãos, um dia desse eu nasci lá em Juru, no sertão da Paraíba. Daqui um mês eu vou fazer 51 anos. Olha como Deus foi bom comigo. Se Ele me der mais, permitir completamente. Se não, se eu for hoje, eu sei para onde é que eu vou. O Espírito de Deus certifica com o meu espírito que eu sou dele. E qual é a convicção que você tem? Você tem convicção de quê na sua vida? E como será? Só aqui, só comer, beber, rodar de moto, passear, subir, descer? Só isso? Se a vida for só isso, irmão, nós somos os mais miseráveis. Existe um propósito de vida aqui. Esse propósito primeiro é reconhecer a Jesus Cristo como Deus, louvar o seu nome, prestar-lhe culto apesar de nós e viver para a glória do nome dele. Então, queridos, nós temos que entender isso. Temos que entender quando ele diz para Pedro: tu és feliz, Pedro, porque não foi carne e sangue que revelou, mas foi o Senhor. Então, quem não olhar para Jesus sob a luz da revelação da palavra, revelação divina, vai ficar escandalizado. Lá em Marcos 6,2 diz: quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Mateus 13,54 diz assim: chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam:
De onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Então, queridos, só entende quem do alto é dado. A sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, não é a terrena. A nossa sabedoria terrena, ela é carnal. Ela é carnal e diabólica. Então não deixe ninguém lhe enganar. Examine as Escrituras Sagradas. Faça da palavra de Deus o seu livro de travesseiro. Porque você vai ver toda a diferença para a eternidade. E eu quero concluir nessa tarde, dizendo para você, querido, que o conhecimento verdadeiro acerca da pessoa de Jesus Cristo não se consegue pela inteligência humana. É um dom de Deus. Ou seja, nenhuma pessoa pode de fato conhecer a Jesus senão pela vontade divina. Ele mesmo disse lá em Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. A não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua caminhada? Eu quero fechar com esse versículo do Salmo 37, 5. Entrega a tua vida, o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. A minha oração nessa tarde é que a palavra de Deus penetre no seu coração e cause transformação no seu e no meu coração cada vez mais, e que possamos vivenciar com o Senhor todos os nossos dias. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a sua vida, derrame da graça dele, abençoe a sua família, aos irmãos motociclistas, abençoe o seu clube e viva para a glória de Deus. Faça uma análise de como é que está a sua vida. Quem é Jesus para você? O como essa vida passa rápido. Eu digo sempre, a palavra de Deus diz, Tiago diz que a nossa vida é como um breve vapor que pelo um pouco de tempo desvanece. Moisés, ele diz que a nossa vida é como um breve pensamento. E eu digo que a nossa vida é como a partida de uma moto. É muito rápido. A vida passa rápido. Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e nos ajude em tudo. No nome de Jesus, tenha um restante de dia abençoado e anda no temor e tremor diante do Senhor.